Olá pessoal, aqui quem fala é Daniel. Hoje quero falar detalhes impressionantes e quase desconhecidos do planeta mais bonito do Sistema Solar. Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior do Sistema Solar atrás de Júpiter. Pertencente ao grupo dos gigantes gasosos, possui cerca de 95 massas terrestres e orbita o Sol a uma distância média de 9,5 unidades astronômicas. A distância média entre a Terra e Saturno varia entre 1,2 e 1,6 bilhão de quilômetros. Para ver o Saturno e seus anéis, é recomendado o uso de um telescópio ou binóculos, em um local escuro. Saturno é visível no céu noturno. O planeta Saturno pode aparecer em várias constelações, como Touro, Aquário, Serpentário e Sextante. Em Touro, Saturno pode ser visto na porção nordeste e leste do céu após o pôr do Sol. Júpiter e Mercúrio também podem aparecer na constelação de Touro. Saturno pode aparecer também na constelação de Aquário. Saturno pode aparecer na constelação do Serpentário. Saturno pode aparecer na constelação de Sextante. Na direção leste, a pressão atmosférica de Saturno é de 1,4 bar. Saturno é um planeta gasoso com uma atmosfera espessa, composta principalmente por hidrogênio e hélio. Características da atmosfera de Saturno: a radiação ultravioleta do Sol provoca reações químicas na atmosfera superior, originando a grande mancha branca. A atmosfera de Saturno também contém acetileno, amônia, etano e metano. Os ventos na atmosfera de Saturno podem chegar a velocidades de até 1.800 km por hora. Anéis: os anéis de Saturno são formados por bilhões de fragmentos de gelo, poeira e rochas que orbitam o planeta. O padrão dos anéis é complexo e varia de acordo com a posição do planeta em relação à Terra. Características dos anéis de Saturno: os anéis são compostos por partículas de tamanhos variados, desde microns até pedaços do tamanho de um caminhão. Os anéis se estendem por mais de 280 mil quilômetros do planeta, mas são muito finos, com espessura de apenas dezenas de metros. Os anéis orbitam em velocidades diferentes, sendo os mais próximos do planeta os mais rápidos. Os anéis são inclinados em relação ao plano da órbita de Saturno. Os anéis são mais planos do que uma folha de papel em relação ao tamanho de Saturno. Os anéis são visíveis com telescópios grandes, mas podem ser difíceis de ver de perto. O maior anel de Saturno tem um diâmetro de 36 milhões de quilômetros. Ele é uma estrutura fina, composta por gelo e poeira. Em 7 de outubro de 2009, o telescópio Spitzer, da NASA, descobriu em torno do planeta Saturno um novo e gigantesco anel, tão grande que seria necessário 1 bilhão de planetas Terra para preencher o espaço que ocupa. O anúncio foi feito pelo Laboratório de Propulsão a Jato, JPL, pelas iniciais em inglês, da Agência Espacial dos Estados Unidos, no fim da noite de terça-feira. É um anel danado de grande, disse a astrônoma Anne Verbicer, uma das autoras do artigo sobre a descoberta, que será publicado na revista científica Nature. Conforme a porta-voz do JPL, Whitney Clavin, o círculo não reflete muita luz visível. O Spitzer só foi capaz de descobri-lo porque detecta luz infravermelha. Embora a poeira no anel seja muito fria, brilha com a radiação térmica. Os anéis de Saturno são a principal característica do planeta. Eles são formados por pedaços de gelo, poeira e rochas. Algumas características dos anéis de Saturno são muito finos, com apenas dezenas de metros de espessura. Na maioria dos lugares podem ter raios com mais de 16 mil quilômetros de comprimento, podem aparecer e desaparecer rapidamente, podem ter hélices. Perturbações com milhares de quilômetros de comprimento se espalham por uma distância enorme. Pouco mais de 280 mil quilômetros do planeta. Galileu Galilei foi o primeiro a observar os anéis de Saturno, no século XVII. A largura do sistema anelar é de 60 mil quilômetros, e a sua espessura pode ser de não mais de 100 metros. As primeiras observações a partir da superfície da Terra dividiram o anel em 3 partes, A, B, C, em ordem de distância decrescente ao planeta. Um anel D, bem tênue, está extremamente próximo ao planeta. O diâmetro total dos anéis de Saturno é de aproximadamente 270 mil quilômetros. Os anéis de Saturno são compostos por poeira e gelo, e são formados por vários anéis de diferentes tamanhos. Algumas subdivisões dos anéis de Saturno são o anel C, com uma largura de 17.500 km, anel B, com uma largura de 25.500 km, divisão Cassini, com uma largura de 4.700 km, anel, com uma largura de 14.600 km. Para observar os anéis de Saturno, especialistas recomendam um telescópio com uma abertura de 80 mm a 100 mm. As luas de Saturno são Titã, Encélado, Mimas, Dione, Jápeto, Tétis, Hipeion, Epimetel, Telesto, Febe, Daphne, Rhea, Paliac, Eviapo, Igirac, Kivik, Narvi, Albiorix, Mundilfari, Sate, Tarvos, Siarnak, THRYMR, Sutve, Inir, Metoni, Polin, Anteia, Aigaion, Aige, Besla, Jarsasha, Fonjut, Irroque, Fenrir, Loj, Bergeunir, Farbalt, Grey, Babion, Polideuces, Skol, Tarkik, S/2007S3, S/2007S2, S/2004S12, S/2004S17, S/2006S3, Surtur, S/2006S1, S/2004S13. Saturno fica mais próximo da Terra durante a oposição, quando a Terra fica entre o Sol e o planeta. Nesse momento, Saturno parece maior e mais brilhante no céu, quando Saturno fica mais próximo da Terra. Em 2024,
Saturno esteve mais próximo da Terra entre 7 e 8 de setembro. Em 2022, Saturno esteve mais próximo da Terra em 14 de agosto. Como observar Saturno? É possível observar Saturno com um telescópio ou binóculo. É recomendado ir para um local escuro, como um campo aberto, para evitar a poluição luminosa. Aplicativos como Netsky ou Stellarium podem ajudar a localizar o planeta no céu. O que acontece durante a oposição? Durante a oposição, os anéis de Saturno ficam mais claros que o normal, devido à incidência de luz perpendicular aos cristais de gelo. Saturno reflete mais a luz do Sol, tornando-se mais visível e brilhante. A sonda Cassini da NASA tirou uma foto da Terra e da Lua a 1,4 bilhão de quilômetros de Saturno, em 2013. Na imagem, a Terra parece como um pequeno ponto de luz no fundo, enquanto os anéis de Saturno são bem visíveis. A sonda Cassini da NASA encontrou indícios de vida microbiana na Lua Encélado de Saturno. A sonda coletou dados que indicam a presença de compostos orgânicos e minerais necessários para a vida. Indícios de vida microbiana em Encélado. Metano é um produto da decomposição de materiais orgânicos por micro-organismos. Fósforo é um elemento fundamental para a vida, que foi detectado em grãos de gelo salgado. Hidrogênio é uma fonte de energia para micróbio, como os metanógenos, que produzem metano. Compostos orgânicos. A sonda Cassini detectou compostos orgânicos nos jatos de água de Encélado. Partículas de sílica podem indicar a existência de respiradouro. Encélado tem oceanos subterrâneos com temperatura, teor de sal e acidez semelhantes aos da Terra. Além disso, o oceano de Encélado tem altas concentrações de gases orgânicos. Oposição. A magnitude absoluta de Saturno é cerca de menos 9,7. Explicação. A oposição de Saturno ocorre quando ele está no ponto mais próximo da Terra e parece mais brilhante no céu. Durante a oposição, a magnitude visual de Saturno é de cerca de 0,5. A magnitude absoluta de Saturno é cerca de menos 9,7. Quando será a próxima oposição de Saturno? A próxima oposição de Saturno será em 21 de setembro de 2025. Na oposição, Saturno estará na constelação de Peixes. Saturno ficará visível durante toda a noite, nascendo no leste ao pôr do sol. Saturno provavelmente não tem muito cheiro porque é composto principalmente de hidrogênio e hélio, que são gases inodoros. Explicação. Luas de Saturno. Saturno tem 145 luas, cada uma com um cheiro diferente. Por exemplo, Titã, a maior lua de Saturno, pode cheirar como uma combinação de amêndoas amargas, gasolina, doçura mascarada e peixe em decomposição. Anéis de Saturno. O espaço acima dos anéis de Saturno está quase vazio, por isso é improvável que tenha cheiro. Os anéis são feitos de água gelada e rocha, que também são em sua maioria inodoro. Hidrogênio e hélio. Saturno é composto principalmente de hidrogênio e hélio, que são gases inodoros. A estrutura do planeta Saturno é composta por hidrogênio, hélio, metano, rocha, gelo e água. Saturno é um planeta gasoso, composto principalmente por hidrogênio e hélio. O núcleo é denso e solidificado, composto por rocha, gelo e água. O planeta não tem uma superfície sólida. A estrutura interna de Saturno é semelhante à de Júpiter. O núcleo é composto por óxido de magnésio, óxido de silício, sulfeto e óxido de ferro. A parte entre 20% e 50% do raio do planeta é composta por hidrogênio líquido metálico. Acima disso, há um envoltório de hélio e hidrogênio molecular líquido. Saturno é conhecido pelo seu sistema de anéis, que o circunda. O anel A é o mais externo dos anéis grandes e brilhantes. O anel B tem divisões que podem ser devidas a satélites menores ainda não descobertos. O anel F foi descoberto em 1979 e é mais externo. As nuvens de Saturno são espessas camadas que envolvem o planeta e são formadas por diferentes compostos. O hexágono de Saturno é um padrão de nuvens que se forma no polo norte do planeta. As nuvens de Saturno se formam em 3 níveis principais, dependendo da temperatura de condensação dos gases. A camada mais alta de nuvens é formada por amônia, NH3. A camada de nuvens logo abaixo é formada por hidrosulfeto de amônio, NH4SH. A camada de nuvens logo abaixo é formada por água. O hexágono de Saturno. O hexágono de Saturno é um padrão de nuvens persistente em formato hexagonal em torno do polo norte de Saturno, localizado perto da latitude de 78 graus norte. Os lados do hexágono têm cerca de 13.800 km de comprimento, o que é maior que o diâmetro da Terra, que é cerca de 12.700 km. Ele gira com um período de 10 horas, 39 minutos e 24 segundos. O mesmo período das emissões de rádio de Saturno a partir de seu interior. O hexágono não se desloca em longitude como outras nuvens na atmosfera visível. Um segundo vórtice de 6 lados apareceu centenas de quilômetros acima deste. O hexágono de Saturno foi descoberto durante a missão Voyager em 1981 e foi posteriormente revisitado pela sonda Cassini-Huygens em 2006. Durante a missão Cassini, a cor do hexágono mudou de uma cor predominantemente azul para uma cor dourada. O polo sul de Saturno não tem um hexágono, de acordo com as observações do telescópio Hubble. No entanto, o polo sul tem um vórtice assim como o polo norte tem um no interior do hexágono. Várias hipóteses para o padrão hexagonal de nuvens têm sido desenvolvidas. Cassini foi apenas capaz de capturar imagens termais de infravermelho do hexágono até finalmente passar pela luz do Sol em janeiro de 2009. Cassini também foi capaz de fazer um vídeo do clima hexagonal enquanto viajava na mesma velocidade que o planeta, conseguindo assim gravar somente o movimento do hexágono. Após sua descoberta,
e depois que ele veio de volta para a luz do Sol, astrônomos amadores conseguiram obter imagens mostrando o hexágono a partir da Terra. Mudança de cor. Entre 2012 e 2016, a cor do hexágono mudou de uma cor predominantemente azul para uma cor mais dourada. Uma teoria é que a luz do Sol cria neblina conforme o polo é exposto à luz solar, devido à mudança de estação. Estas alterações foram observadas pela sonda Cassini. Como é possível esse formato? Uma hipótese, desenvolvida na Universidade de Oxford, é que o hexágono é formado onde há um elevado gradiente latitudinal na velocidade dos ventos atmosféricos na atmosfera de Saturno. Formas regulares semelhantes foram criadas em laboratório quando um tanque de líquido circular foi girado com velocidades diferentes no seu centro e periferia. A forma mais comum foi a de 6 lados, mas formas com 3 a 8 lados também foram produzidas. As formas aparecem em áreas de fluxo turbulento entre os dois corpos de fluidos diferentes girando com diferentes velocidades. Um número estável de vórtices de tamanho semelhante se formam no lado mais lento, sul, da fronteira dos fluidos, e estes interagem uns com os outros para se distribuírem uniformemente ao redor do perímetro. A presença de vórtices influencia o limite para mover para o norte onde cada um está presente, e isto dá origem ao efeito poligonal. Polígonos não são formados em fronteiras de ventos a menos que os parâmetros de diferencial de velocidade e viscosidade estejam dentro de certos limites. Portanto, não estão presentes em outros locais prováveis, como o polo sul de Saturno ou os polos de Júpiter. Outros pesquisadores afirmam que estudos laboratoriais apresentam vortex-trites, uma série de vórtices espirais não observados no hexágono de Saturno. Simulações mostram que fluxos sinuosos e lentos na mesma direção, como as nuvens mais prevalecentes de Saturno, são capazes de causar os comportamentos observados no hexágono de Saturno com a mesma estabilidade de perímetro. Ventos de Saturno. Os ventos em Saturno podem atingir velocidades de até 1.800 km/h, que é 4 vezes mais